Olá, gente, tudo bom? Mais um mês a gente continua aqui com as atividades online por conta da pandemia. Esse mês a proposta é um pouco diferente. A gente vai trabalhar com figuras do meio equestre com texturas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um mobile sensorial equestre de Natal. Para quem não lembra, mobile é como aquelas coisas que a gente coloca no berço do bebê, que ficam suspensas com os bichinhos pendurados e rodando. Isso é um mobile. A gente vai fazer um mobile, obviamente, mais simples, fácil de fazer. As figuras que vão estar penduradas são figuras equestres, né? Figuras que envolvam cavalos e o meio do cavalo. E cada uma dessas figuras vão ser decoradas com materiais com texturas, porque aí a gente trabalha tanto o vínculo com o meio equestre, com os cavalos, quanto a parte sensorial, tá certo? Falando um pouco em teoria, a percepção sensorial, ela é uma função cerebral que envolve os sentidos, né? Então, a gente interpreta o mundo e aprende através das sensações. E assim também a gente desenvolve as nossas habilidades cognitivas e as afetivas. Toda atividade sensorial desenvolve a percepção de si e do meio que cerca a gente, né? Favorece o desenvolvimento da criatividade, da inteligência, e também ajuda a identificar possíveis dificuldades da pessoa, tá? Com essa atividade específica, a gente trabalha com a integração sensorial, usando texturas, formas e cores, além das pelagens dos cavalos. As pelagens, gente, para quem não sabe, são as cores, né? Normalmente fala, o cavalo é de tal cor, mas o correto seria dizermos aquele cavalo tem tal pelagem, certo? Então a gente vai trabalhar um pouquinho disso aqui também, pra gente manter assim o contato com o meio equestre, né? Já que a gente não, por enquanto ainda não tem a oportunidade de estar lá com os cavalos e aprender isso diretamente no espaço, a gente vai aprendendo um pouquinho por aqui. E esse aprendizado das pelagens e as figuras dos cavalos, eles proporcionam a manutenção do vínculo, né, de todo mundo aí com os cavalos, tá bom? Vai agora para vocês uma listinha dos materiais necessários. Vale lembrar que se vocês não tiverem os materiais que eu tô propondo aqui, vocês podem substituir, desde que vocês mantenham o tipo de textura e as cores que estão sendo utilizadas, porque afinal de contas a gente está tentando explicar também as pelagens dos cavalos. E se a gente alterar as cores, a gente altera qual pelagem de cavalo está sendo ensinada, tá bom? Segue aí então o esqueminha e depois eu mostro para vocês o material. Vamos explicar um pouquinho essa listinha que vocês viram aí. Então, vocês vão precisar de folha de sulfite para fazer os desenhos de tudo que se refere a meio equestre. Vocês vão precisar de cola branca para poder colar o material nos desenhos. 2 palitos de madeira, tanto faz o tamanho, desde que não seja muito pequeno, porque a gente vai colocar eles em cruz, né? E aí, se eles forem muito pequenininhos, as imagens vão ficar muito próximas, porque vai cada uma em uma extremidade e uma no centro, tá bom? Aqui no caso, a minha eu pintei de vermelho, não tem necessidade, vocês podem fazer como quiserem. Barbante, para amarrar tanto os palitos quanto as figuras nos palitos. Algodão, que vai fazer o nosso cavalo clarinho. Feijão, que vai fazer o nosso cavalo pampa. Glitter marrom, que vai fazer o nosso cavalo alazão. E aqui, um pouquinho de saco
de saco plástico preto vai fazer o nosso cavalo zaino, tá bom? Fora isso, uma caneta para o desenho, o pincel que não é necessário, mas eu acho mais prático para aplicar a cola branca, e a tesoura para recortar os desenhos, tá certo? E aí, se vocês tiverem, e é bem importante, um papel cartão, ou então, sabe aqueles anúncios de pizzaria, enfim, de comércio, para colocar entre a frente do desenho e as costas do desenho, para ficar mais firme. Nesse caso, a gente vai colando as partes. Então, cola o sulfite nesse papel um pouco mais rígido e cola a parte de trás do desenho, que também é sulfite, por trás do desenho, tá bom? E aí, recorta tudo para ficar no formatinho do desenho. Bom, eu fiz 4 exemplos de cavalos. Vocês podem fazer como vocês quiserem, desde que sejam cavalos com alguma menção no desenho ao Natal, tá bom? Então, aqui eu vou mostrando de 2 em 2. A gente tem um cavalo aqui com uma guirlanda no pescoço. Esse outro cavalo aqui tá com um chapéu de Natal. A gente tem aqui um cavalo segurando um presente e um outro com um cachecol de Natal. E o que vai no centro da nossa atividade, do nosso mobile, é uma ferradura que vai ter um laço nela, tá ok? Qual que vai ser nosso primeiro passo, então? Recortar aqui todo o contorno dos cavalos, né? Aqui tem mais 2. E da nossa ferradura, a posição que ela vai estar, vai ser essa aqui. E a gente vai colocar um laço aqui, uma fitinha de cetim mesmo, ou uma fitinha que vocês tenham por aí. Então, agora eu vou recortar tudo e já vou mostrar pra vocês recortado, tá certo? Aqui eu vou mostrar pra vocês que eu fiz o lado da frente e eu fiz um lado de trás pra me servir de guia pra fazer as costas dele, certo? E eu fiz isso com todos, porque obviamente um cavalo olhado pela frente como ele aqui, não vai ter a mesma aparência pelas costas, pela posição das pernas, da face e tudo mais. Aqui a frente, que é a frente que a gente vai usar, mas deixei uma guia para eu desenhar as costas dele, certo? Se ela não encaixar corretamente, o que eu acho bem improvável, porque é difícil a gente fazer com a mesma proporção. Aqui o outro. E por fim, o primeiro. Aqui dá pra ver direitinho, tá vendo? A frente do cavalo. E, obviamente, você olhando ele sentado pelas costas, ele jamais ficaria igual. Senão, a gente teria um cavalo com 4 olhos, 2 bocas e daí pra diante. E não é a realidade, então a gente vai tentar reproduzir nas costas o que parece mais real quanto possível, tá certo? Aqui a gente já tem uns desenhos recortados. E eu vou começar, então, passar a cola para colar nesse papel aqui, a frente e o verso, tá bom? E assim com os demais. Bom, agora a gente já tem aqui os cavalinhos cortados com a parte de trás. Todos eles, ó. Porque assim compõe a frente e atrás, quando o mobile girar, eles vão ter as duas partes. E o que a gente vai... Aqui em cima eu deixei um espacinho, gente, que é pra gente depois encaixar a ponta aqui do barbante aqui dentro, colar pra poder pendurar ele no mobile, tá bom? Todos eles a gente vai fazer a mesma coisa com cola, é assim que ele vai ficar pendurado lá no mobile. Então, essa parte aqui vai prender aqui na ponta do nosso palitinho, certo? Então, todos eles ainda estão com uma parte aberta aqui, sempre em cima, tá bom? Esse aqui não, por quê? Porque ele vai ser preso pela fita, lembra? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar como faz, mas aí eu vou fazendo e mostro pra vocês o resultado pro vídeo não ficar longo. Esse cavalo aqui, ele é um cavalo tordilho.
E o cavalo tordilho é o cavalo que normalmente as pessoas chamam de branco, mas ele não é 100% branco, certo? Quando ele estiver pronto, a gente explica mais um pouquinho, mas o que a gente vai fazer basicamente é separar o algodão para ficar mais fácil. Pegar um pouco da nossa cola, passar aqui no nosso cavalo, tanto quanto de cola a gente acha que basta, e ir colando o algodão. E aí é a parte da textura, né? Ele vai ficar todo fofinho. A gente tá trabalhando com esse tipo de textura aqui, certo? Depois eu faço ele inteiro e mostro pronto pra vocês, mas é assim que vai ser. O chapéu dele é um chapéu de Natal, então a gente tem duas opções. Ou a gente coloca o algodão e depois pinta ele com uma canetinha, alguma coisa de vermelho, ou a gente pinta de fato de canetinha, tá bom? O mesmo serve aqui para crina. A crina do cavalo tordilho, quando ele é bem jovem, é escura, e quando ele já tem lá uns 4 anos, ela vai ficando um pouco cinzenta, e quanto mais velho ele vai ficando, mais clarinha ela vai ficando, tá bom? Então, no tordilho, a gente tem essa variedade aí de cores para crina. Aí aqui, a gente tem este cavalo, que é um cavalo pampa. Pampa é aquele cavalo bem comum de desenho, que é clarinho com umas manchinhas de outra cor. E nele a gente vai usar os grãos de feijão. Então, menos cola, né? E os grãozinhos de feijão vão estar representando as manchinhas do pampa, certo? E assim a gente vai fazendo até terminar. A crina dele poderia ser marrom, poderia ser clarinha, fica a nosso critério. A gente pode pintar, acho que fica mais interessante. Esse cavalo aqui é um cavalo alazão, não é um cavalo marrom, com a crina da mesma cor que a pelagem. É um cavalo de cor homogênea, né? Então, aqui a gente vai colocar de novo um pouco da cola. Eu vou colocar só um pouquinho, depois a gente faz tudo. E eu mostro pra vocês já pronto. E a gente vai colocar um pouquinho de glitter. E vamos trabalhar de novo mais um tipo de textura aqui. Então, a gente tem uma fofa, uma irregular, aqui uma áspera, certo? Depois eu mostro já pronto pra gente não delongar aqui no nosso passo a passo. Aqui a gente tem um cavalo zaino. O zaino geralmente é chamado de preto, gente. Mas para ser zaino tem alguns requisitos, né? Um deles é ter pelo menos 2 membros, ou seja, 2 patas claras e alguma abertura de cor, de claro aqui no chanfro, né? Que seria, vulgarmente dizendo, a testa do cavalo. Então, esse cavalo, a gente vai colocar lá o nosso plástico. Vamos aqui só dar o exemplo. A gente pega um pedacinho de plástico e a gente quer que fique uma textura toda enrugadinha. Então, a gente realmente amassa o plástico para ele ficar. Tá bom? Ai, não tá ficando. Vai amassando, vai empurrando, que no fim dá tudo certo. Tá bom? A nossa ferradura, a gente vai fazer ela grafite. Vocês têm 2 opções. Ou vocês raspam a ponta do lápis e esfregam nela, ou então vocês podem simplesmente pintar mesmo. E aqui a gente tá trabalhando com uma textura lisa, tá? A cor da ferradura é essa mesma, ela é prateada. Existe ferradura de outra cor? Existe, mas a grande maioria é prateada e é o que a gente vai fazer aqui, tá certo? Explicado um pouquinho de como a gente vai fazer isso aqui.
Quando estiver pronto eu mostro. A nossa base aqui do mobile, a gente vai colocar nessa posição. E aí, a gente vai pegar o barbante e vai passar primeiro num sentido e depois no outro sentido, algumas vezes, até que ele fique firme exatamente assim, certo? E aí, depois a gente vai prender os nossos cavalos e a nossa ferradura. Muito bem, aqui a gente já tem os cavalos, cada um pintados com a sua pelagem. Então, aqui a gente tem um glitter marrom representando o cavalo alazão. O que interessa no alazão é que a crina e a cola, ou seja, o rabo dele, tem a mesma cor. Ele pode ter alguma mancha são aquelas marcas que ele tem no chanfro, né, na testa? Pode sim. Pode ter em algum dos membros? Pode também, tá bom? Então, aqui é só uma representaçãozinha, né, para não deixar em branco. E aqui ele tá com uma guirlandinha com umas bolinhas de Natal. Aqui para baixo, já preso também no nosso mobile, a gente tem a representação de um cavalo tordilho, que é o que, como eu disse antes, a gente chama de branco, mas ele não é branco. Então, aqui tá o algodão, outra textura. O focinho dos cavalos tordilhos geralmente é um pouco mais escurinho, tá? Diferente do cavalo branco. Os cavalos brancos têm o focinho rosado. E aqui, como eu disse, a crina mais cinzenta. Aqui também a franja dele. Atrás dá pra ver bem. Então, a gente só coloca o algodão na parte do corpo. Esses dois já estão presos, ó, no mobile. Então, o que que a gente fez? Só deu um nozinho. Eu vou cortar aqui esse excesso. E aqui, esse aqui também já tá preso, tá? A gente vai intercalar os nossos cavalos. O que que vai acontecer? Vão ficar os dois mais claros nessas extremidades, os dois mais escuros nessa, tá? Vou mostrar aqui como é que prende o cavalo. É um nó simples, nó, gente, nó normal, né? Então, aqui, deu um, dá o segundo pra ficar bem preso. E muito bem, depois a gente vai cortar aqui o excesso. Vamos fazer a mesma coisa ali com o nosso cavalo pampa. Vamos explicar aqui a pelagem do zaino. Como eu disse, é um cavalo que as pessoas confundem com o cavalo preto. O zaino tem como diferença aqui um membro claro, aqui o segundo membro claro, e aqui no chanfro uma marca, aqui no caso dele uma marca bem aberta, branca, tá bom? O cavalo, para ser preto, ele precisa ser inteirinho preto, ele não pode ter essas marcas, essa é uma característica da pelagem chamada zaino. E aí, vamos explicar a última pelagem aqui. Pampa é aquele cavalo bem comum de desenho, ele é claro, ele pode ter manchas marrons ou pretas. Aqui no caso a gente fez uma simbolização das manchinhas marrons com os grãozinhos de feijão. Então, outra textura, né? A cola, o rabo, né? E a crina podem ter diversas cores. O pampa pode ter também outras derivações de pampa, como pampa de rosilho, não vem aqui ao caso, são pelagens não tão comuns e um pouco mais difíceis de serem lembradas, tá bom? Agora vamos prender o resto dos cavalos. Aqui no centro já tá presa a nossa ferradura e eu vou mostrar ele inteirinho pronto. Pronto, gente, e aqui o nosso mobile com uma parte de cima pra gente pendurar. Ele não vai ser um mobile de rodar, né? Ele vai ser um mobile estático, mas ele fica muito bonito
Fica aí com os cavalos representando um pouco de cada cavalo. Dá para lembrar um pouco aí da tropa que todo mundo está acostumado a ver. Bom para poder identificar depois, quando encontrar os cavalos, quais são as pelagens que foram aprendidas hoje. A ferradura aqui no meio, se alguém tiver dúvida do que é, para que serve, em que parte do cavalo fica, manda uma mensagem que depois a gente explica, faz um vídeo com os cavalos falando um pouco sobre equipamento, tá bom? E é isso, fica aí então uma atividade um pouco diferente, misturando um pouco da parte da psicologia, um pouco da parte equestre e juntando aí com a temática do momento que é o Natal, certo? Espero que todo mundo continue em segurança, que consigam celebrar o fim do ano, que consigam se manter em segurança nessas celebrações e que em breve a gente esteja junto, tá bom? Super beijo!